E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado, senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Mateus 21, 17 a 20. Lembre-se da verdade solene de que todos nós seremos inspecionados pelo Rei Jesus. Ele se aproximará de cada um de nós, de cada figueira, e quando chegar a elas, procurará fruto. O primeiro Adão foi para a figueira procurando folhas, mas o último Adão procura figos. Ele sonda totalmente o nosso caráter para ver se há alguma fé genuína, algum amor verdadeiro, alguma esperança viva, algum gozo que seja fruto do Espírito Santo, alguma paciência, alguma abnegação, algum fervor na oração, algum andar com Deus, alguma habitação do Espírito Santo. E se ele não vir tais coisas, não ficará satisfeito com a frequência à igreja, as reuniões de oração, as santas ceias, as leituras bíblicas, aos sermões, porquanto todas essas coisas podem não passar de folhagem. Se nosso Senhor não vir em nós o fruto do Espírito, não ficará satisfeito conosco, e sua inspeção levará a medidas severas. Notem que o que Jesus está procurando não são suas palavras, suas resoluções, suas alegações, mas sua sinceridade, sua fé interior, suas pessoas sendo realmente trabalhadas pelo Espírito de Deus para produzirem frutos dignos do seu reino. Nosso Senhor tem o direito de esperar fruto quando Ele vem procurá-lo. Quando Ele se aproximou daquela figueira, tinha o direito de esperar fruto, porque o fruto, de conformidade com a natureza, aparece antes das folhas. Se, pois, já apareceram as folhas, deveria haver fruto. É verdade que não era tempo de figo, mas então, se não era tempo de figo, certamente não era a estação das folhas, pois os figos aparecem primeiro. Esta árvore, ao produzir folhas, que são os sinais e indicações dos figos maduros, virtualmente fez propaganda dos figos que alegadamente tinha. Portanto, por mais ruins que sejam os tempos, alguns de nós professam que não seguirão os costumes desses tempos, mas que seguirão a única verdade imutável. Como cristãos, confessamos que somos redimidos dentre os homens e que fomos libertos dessa geração perversa. Cristo talvez não espere fruto provindo dos homens que reconhecem o mundo e suas épocas mutáveis como sua orientação suprema, mas certamente pode esperar fruto daquele que crê na sua própria palavra. Ele espera fruto do pregador, do professor da escola dominical, do oficial da igreja, da irmã que dirige uma aula bíblica, daquele irmão que tem ao seu redor um grupo de jovens que lhe orienta no evangelho. Espera fruto de todos aqueles que se submetem à sua regra evangélica. Assim como Cristo tinha o direito de esperar fruto de uma figueira que trazia folhas, assim também ele tem o direito de esperar grandes coisas daqueles que se declaram seus seguidores, que nele confiam. Como esse fato deve levar o pregador a tremer. Não deveria afetar um bom número de vocês da mesma maneira? Fruto é o que o Senhor deseja ardentemente. O Salvador, quando chegou até a figueira, não estava desejando folhas, porque lemos que ele teve fome, e a fome humana não pode ser removida pelas folhas de uma figueira. Desejava comer alguns figos, e ele anseia por receber frutos de nós também. Ele sente fome de termos santidade. Ele anseia para que o seu gozo esteja em nós, para que o nosso gozo seja completo. Ele se aproxima de cada um de vocês que são membros da sua igreja, e especialmente de cada um de vocês que são líderes do seu povo, e procura ver em vocês as coisas em que a sua alma se deleita. Ele quer ver em nós o amor a Ele mesmo, o amor ao nosso próximo, a fé forte na revelação, a luta sincera a favor da fé que uma vez foi entregue aos santos, os rogos importunos na oração
e o viver cuidadoso em todas as áreas da nossa existência. Espera de nós ações que são de acordo com a lei de Deus e com a mente do Espírito de Deus. E se ele não as receber, estará sendo privado daquilo que lhe é devido. Para que ele morreu, senão para tornar santo o seu povo? Para que ele se entregou, senão para santificar para si um povo zeloso de boas obras? Qual foi a recompensa do suor sanguinolento, das 5 feridas e da agonia da morte, senão, por tudo isso, fomos comprados por um preço? Nós o despojaremos de sua recompensa, se não o glorificarmos. E por isso o Espírito de Deus fica entristecido diante da nossa conduta, se não proclamarmos os seus louvores por meio de nossas vidas piedosas e zelosas. E notem bem, quando Cristo se aproxima de uma alma, ele a examina com discernimento agudo. Dele não se zomba. Não é possível enganá-lo. Já pensei ser figo aquilo que acabou se revelando mera folha. Mas nosso Senhor não comete nenhum engano assim. Nem deixará desapercebido os figos pequenos que acabam de brotar. Ele conhece o fruto do Espírito, seja em que estágio este se achar. Ele nunca confunde a expressão fluente com a possessão real no coração, nem a graça real com a mera emoção. Amados, vocês estão em boas mãos quanto à prova da sua condição quando o Senhor Jesus vem lidar com vocês. Seus companheiros são apressados em seus julgamentos e podem ser censuradores ou parciais, mas o Rei pronuncia uma sentença justa. Ele sabe exatamente onde estamos e o que somos. Julga não segundo a aparência, mas segundo a verdade. Quem dera que nossa oração subisse ao céu nesta manhã. Jesus, Mestre, vem lançar teu olhar perscrutador sobre mim e julga se estou vivendo para ti ou não. Conceda-me que eu veja a mim mesmo conforme tu me vês, a fim de que meus erros sejam corrigidos e minhas graças nutridas. Senhor, faça com que eu seja realmente aquilo que professo ser. E se ainda não o sou, convença-me da minha falsa condição e comece uma obra genuína na minha alma. Se eu sou teu e se estou certo aos teus olhos, conceda-me uma palavra bondosa de segurança para cessar os meus temores e alegremente me regozijarei em ti como Deus da minha vida. Agora, com a ajuda do Espírito de Deus, quero considerar a verdade de que o resultado da vinda de Cristo será muito terrível para quem fez uma profissão precoce, porém infrutífera. Onde poderia ter esperado achar fruto, aquele que procurou não achou nada senão folhas. Nada senão folhas significa nada senão mentiras. Seria uma expressão severa? Se eu professo a fé sem a possuir, não se trata de uma mentira? Se eu professo arrependimento sem ter me arrependido, não se trata de uma mentira? Se eu me reúno com o povo do Deus vivo sem ter o temor a Deus no meu coração, não se trata de uma mentira? Se eu venho à mesa da comunhão e participo do pão e do vinho, porém nunca discerno o corpo do Senhor, não se trata de uma mentira? Se eu professo que defendo as doutrinas da graça, mas não tenho a certeza da veracidade delas, não se trata de uma mentira? Se nunca senti minha própria depravação, se nunca fui chamado de modo eficaz, se nunca conheci minha eleição por Deus, se nunca descansei no sangue remidor e se nunca fui renovado pelo Espírito, minha defesa das doutrinas da graça não seria uma mentira? Se não há nada senão folhas, não há nada senão mentiras. E o Salvador percebe que a situação é assim. Para ele, toda a verdura das folhas verdes sem fruto não passa de dolo. A profissão de fé sem a graça divina é a pompa funerária de uma alma morta. A religiosidade sem a santidade é a luz que vem da madeira podre, o bruxuleio da decadência. Falo palavras graves, mas como poderia falar menos gravemente? Se vocês e eu somente temos o nome de que vivemos, mas estamos mortos, em que estado deplorável estamos? Temos algo pior do que a corrupção, é a corrupção da corrupção.
Professar o evangelho e viver no pecado é aspergir água de rosa no montouro, o qual continua sendo montouro. Dar a um espírito o nome de anjo, quando tem o caráter do diabo, é quase pecar contra o Espírito Santo. Se permanecermos sem conversão, o que nos aproveitaria termos nossos nomes escritos entre os que são de Deus? Nosso Senhor descobriu que não havia fruto, e isso foi uma coisa terrível. Mas em seguida, ele condenou a árvore. Acaso não era certo que ele a condenasse? Ele a amaldiçoou. Ela já era uma maldição. A árvore servia apenas para espicaçar os famintos e atraí-los para fora do seu caminho a fim de lográ-los. Deus não quer que os pobres e necessitados sejam transformados em assunto de troça. Uma profissão vazia de fé é, na prática, uma maldição e não deveria ser censurada pelo Senhor da verdade. A árvore para nada servia onde estava, não prestava para o revigoramento de ninguém. Da mesma forma, o cristão nominal e infrutífero ocupa uma posição em que deve ser uma bênção, mas na realidade uma influência maligna flui dele. Se ele não tiver em si a graça de Deus, é totalmente inútil e com toda a probabilidade é uma maldição. É um Acã no arraial, entristecendo o Senhor e levando-o a recusar sucesso ao seu povo. Mesmo assim, nosso Senhor acabou usando a figueira com bom proveito quando a fez secar, pois ela se tornou, a partir de então, um farol de advertência para todos os demais que oferecem vãs pretensões. Quando, pois, o ímpio, que exibiu uma profissão florescente, é deixado para murchar nos seus caminhos, algum efeito moral é produzido noutras pessoas. São forçadas a ver o perigo de uma profissão malsã, e se forem sábias, já não ficarão culpadas de tal coisa. Queira Deus que assim seja toda vez que um religioso notável murchar-se. Depois que o Salvador a condenou, ele pronunciou a sentença contra ela. E qual foi a sentença? Foi simplesmente ficar como estava. Era nada mais do que uma confirmação do seu estado. Essa árvore não deu fruto e nunca mais dará fruto. Se um homem meramente natural, sem a graça em seu coração, sem nenhum amor verdadeiro e devoção a Cristo, no entanto, fizer uma profissão de possuir tais coisas, é perfeitamente justo que o grande juiz diga: continue sem a graça. Quando o grande juiz finalmente falar àqueles que se apartam de Deus, ele simplesmente lhes dirá: apartai-vos. Durante toda a vida deles, sempre se apartavam, e depois da morte, seu caráter será estampado perpetuamente com a mesma sentença. Se o homem vive sem a graça, o estado sem a graça será sua condenação final. Continuará sendo o que sempre foi. Continue o imundo ainda sendo imundo. Que o Senhor Jesus nunca precise pronunciar sentença assim contra algum de vocês, mas que Ele nos converta para que sejamos convertidos e opere em nós a vida eterna para seu louvor e glória. Sobreveio então uma mudança na árvore. Começou a secar imediatamente. Não sei se os discípulos viram um estremecer passar por ela imediatamente, mas na manhã seguinte, quando passaram por aquele caminho, Marcos diz que a árvore estava seca desde as raízes. Não somente as folhas pendiam diretamente para baixo como flâmulas quando não há vento. Não somente a casca parecia ter perdido todo sinal de vitalidade, mas a árvore inteira estava fatalmente crestada. Vocês já viram uma figueira com seus galhos estranhos e curiosos? É uma vista muito extraordinária quando está despojada das folhas. Neste caso, posso ver seus braços esqueléticos. Está duplamente morta, morta desde as próprias raízes. Assim, já vi quem professava lindamente a fé passar pelo crestamento. Deu a aparência de algo que sentiu o sopro de uma fornalha e cuja umidade foi totalmente secada. O homem já não é ele mesmo. Sua glória e sua beleza já se foram, sem esperança. Nenhum machado foi levantado, nenhum fogo foi aceso. Bastou uma palavra e a árvore secou desde a raiz. Assim, sem relâmpagos e sem pestilência, aquele que dantes fazia uma valorosa profissão de fé é ferido, como pelo julgamento de Caim. É um destino terrível.
É muito melhor quando o vinhateiro chega até você com o machado na mão, bate em você com a parte embotada e diz: árvore, você deve dar fruto, senão será abatida. Tal advertência seria terrível, mas seria infinitamente melhor do que ser deixado no lugar sem ser tocada e silenciosamente secar-se até ser destruída. Pois bem, entreguei minha mensagem pesada, aplicando-a mais a mim mesmo do que a qualquer um de vocês, pois estou em posição de maior destaque do que qualquer um de vocês. Tenho feito uma profissão de fé mais sonora do que a maioria de vocês. E se eu não tiver em mim a sua graça, ficarei diante da multidão que já me viu no meu verdor e secarei até as próprias raízes. Um exemplo terrível daquilo que Deus faz daqueles que não dão frutos para a sua glória. Mas agora desejo terminar com palavras mais suaves. Que ninguém diga: isto é muito duro. Irmão, por certo não é duro se, ao professarmos ser algo, for exigido de nós que sejamos leais a esse algo. Além disso, peço-lhes que não pensem que qualquer coisa que meu Senhor possa fazer é dura. Ele é a própria mansidão e ternura. A única coisa que ele já destruiu foi essa figueira. Ele não destruiu nenhum homem, diferentemente de Elias, quando invocou o fogo do céu contra uns homens, e de Eliseu, quando as ursas saíram do bosque. Foi somente uma árvore infrutífera que ele fez secar. Ele é o próprio amor e ternura, e não quer secar você, nem o fará se você for simplesmente leal. O mínimo que ele pode esperar é que você seja leal àquilo que você professa. Você se rebela porque ele pede que você não seja hipócrita? Se você começar a rebelar-se contra a sua admoestação, parecerá que você mesmo tem coração desleal. Pelo contrário, venha curvar-se humildemente aos seus pés, dizendo: Senhor, se algo desta verdade solene se aplica a mim, rogo-te que a apliques à minha consciência, de modo que possa sentir seu impacto e fugir para ti, buscando a salvação. Muitas pessoas são convertidas dessa maneira. Essas coisas duras, porém honestas, forçam-nas a abandonar os refúgios falsos e levam-nas a serem leais a Cristo e às suas próprias almas. Mas, diz alguém, sei o que farei, nunca farei nenhuma profissão de fé, não terei nenhuma folha. Meu amigo, isto também provém de um espírito carrancudo e rebelde. Ao invés de falar assim, você deve dizer: Senhor, não peço que me tires as folhas, mas deixa-me dar frutos. Os frutos não terão probabilidade de amadurecer bem sem as folhas. As folhas são essenciais para a saúde da árvore, e a saúde da árvore é essencial para o amadurecimento dos frutos. A confissão aberta da fé é boa e não deve ser recusada. Senhor, eu não gostaria de perder nenhuma folha. Não tenho vergonha de confessar meu Senhor, nem de defender a sua causa, de manter a honra da sua palavra, a glória da sua cruz. Senhor, não quero ser afastado num cantinho. Estou satisfeito em ficar onde os homens possam ver a minha devoção alegre a ti e glorificar o meu Pai que está no céu. Não peço para ser observado, mas não tenho vergonha de ser observado. Mas, Senhor, faça-me digno de ser observado. Se um comandante dissesse a um soldado: fique firme, mas tome o cuidado de ter os cartuchos prontos para não erguer um fuzil vazio, imagine se o soldado respondesse: não posso ser tão exigente, prefiro fugir para trás. Seria uma resposta condigna? Covarde. Porque seu capitão lhe adverte que não deve ser um soldado falso, você prefere fugir totalmente? Nesse caso, certamente, você seria de um tipo maligno. Você não pertence realmente ao Senhor se não pode suportar a sua repreensão. Que essas verdades solenes não nos afugentem, mas nos atraiam para dizermos: Senhor, oro a Ti para me ajudar a confirmar a minha vocação e eleição. Rogo-te que me ajudes a produzir os frutos esperados. A Tua graça pode fazer isso. Sugiro que todas as pessoas aqui presentes clamem ao Senhor para nos tornar conscientes de nossa esterilidade natural. Amados irmãos, que o Senhor nos leve a lamentar nossa esterilidade, mesmo quando trazemos alguns frutos. Sentirem-se bem satisfeitos consigo mesmos é perigoso.
Julgarem-se santos e até mesmo perfeitos é ficar à beira da fossa do orgulho. Se vocês erguerem a cabeça tão alta, temo que vão batê-la contra a verga da porta. Se andarem sobre pernas de pau, temo que cairão. É muito mais seguro sentir: Senhor, realmente sirvo a Ti, e não sou enganador. Amo-Te realmente. Tu tens operado em mim as obras do Espírito. Mas ai de mim, não sou o que quero ser, não sou o que devo ser. Aspiro à santidade. Ajuda-me a alcançá-la. Senhor, devo ficar deitado no próprio pó diante de Ti quando penso que, depois de ter recebido o trabalho da escavação e da adubação, produzo tão poucos frutos. Sinto que sou menos do que nada. Meu clamor é: Deus, tem misericórdia de mim. Se eu tivesse feito tudo, ainda seria um servo de pouco proveito. Mas tendo feito tão pouco, Senhor, onde esconderia a minha cabeça culpada? Finalmente, depois de terem feito essa confissão e o bom Senhor ter ouvido, há um símbolo nas Escrituras que eu gostaria que vocês copiassem. Imaginemos que nesta manhã vocês se sintam tão secos, mortos e infrutíferos, que não podem servir a Deus como gostariam de fazer, nem sequer orar pedindo mais graça conforme desejam. Então, estão como as 12 varas. Estão muito mortas e secas, porque ficaram sempre nas mãos dos 12 chefes, que as usaram como cetros do seu cargo oficial. Essas 12 varas devem ser colocadas diante do Senhor. Esta aqui é a de Arão, mas está tão morta e seca como qualquer das demais. Todas as 12 são colocadas onde o Senhor habita. Vemo-las no dia seguinte. 11 delas continuam a ser varas secas. Mas vejam essa vara de Arão. O que aconteceu? Era seca como a morte, mas vejam, brotou. Isto é maravilhoso. Mas olhem, floresceu. Há nela flores de amendoeira. São cor-de-rosa e brancas. É uma maravilha. Mas olhem de novo. Produziu amêndoas. Aqui estão. Vejam esses frutos verdes que parecem pêssegos. Tirem a parte carnuda. E aqui está uma amêndoa cuja casca vocês podem quebrar para achar a nós. O poder celestial veio sobre a vara seca e brotou e floresceu e até mesmo produziu amêndoas. Frutificar é a prova da vida e do favor. Senhor, tome essas pobres varas hoje e faça-as brotar. Senhor, aqui estamos num feixe. Realize aquele milagre antigo em 1000 de nós. Faça-nos brotar, florescer e frutificar. Vem com poder divino e transforma esta congregação de gavela em pomar. Quem dera que nosso bendito Senhor obtivesse um figo de alguma vara seca nesta manhã. Pelo menos um figo tal como este. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Há doçura nessa oração. Nosso Senhor Jesus gosta do sabor de um figo tal como este. Senhor, creio, ajuda a minha falta de fé. Aqui está outro. Ainda que ele me mate, nele esperarei. É uma cestada de figos temporãos, e o Senhor se regozija na sua doçura. Vem, Espírito Santo, produza frutos em nós hoje, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.